E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais reinos dos seres vivos e os seres que neles estão contidos com as suas características básicas, como tipo de célula, número de célula e produção de alimento. Os seres vivos eles são classificados basicamente em 5 grandes reinos, né? Que é uma classificação de autoria de Whittaker, desde 1979, que classifica os reinos em reino monera, reino protista, reino fungi, reino metafita ou vegetal, reino metazoa ou animal. Lembrando sempre o seguinte, que o reino monera é o único dotado exclusivamente de seres unicelulares procariontes, e quanto à produção do alimento são autótrofos e heterótrofos. As bactérias elas fazem um papel maravilhoso na natureza e na forma de agentes decompositores, e também são agentes infecciosos, né, com diversas doenças causadas por bactérias. Então lembra sempre que pintou ser unicelular, dotado apenas de características mínimas de uma célula, que é a membrana plasmática, material genético, síntese proteica e metabolismo, sem qualquer tipo de membrana nuclear ou sistema de endomembrana, esse indivíduo unicelular é do reino monera. O reino protista já abrange seres unicelulares, no caso dos protozoários e algas protistas, e pluricelulares, no caso das algas talófitas. Quanto à produção do seu alimento, eles são autótrofos, no caso das algas, e heterótrofos, no caso dos protozoários. Existem seres com características animais e vegetais, que é o caso da euglena. A euglena tem movimento próprio e faz fotossíntese, por isso que se criou esse reino, né, dos protistas. As algas estão nesse reino, as algas pluricelulares, porque são talófitas. Elas não têm as características mínimas para entrar no reino vegetal. As partes vegetais, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, são apenas um talo, né, dotado de muitas células e capacidade fotossintetizante. Uma característica: a partir de protista nós temos seres eucariontes. O que significa eucarionte? O eucarionte é aquele dotado de células com núcleo, com sistema de endomembrana, né, com organelas energéticas, né, e com uma maquinaria metabólica e proteica muito mais evoluída do que a procariótica. O reino fungi, ele tem uma exclusividade. Ele apresenta indivíduos unicelulares e pluricelulares, eucariontes, mas somente heterótrofos. Nos outros 2 reinos anteriores, monera, das bactérias, protista, dos protozoários e algas, eles eram capazes de produzir o seu alimento, alguns representantes. Os fungos não. Os fungos são heterótrofos exclusivamente. Eles são poderosos agentes decompositores, são comestíveis em alguns exemplares e também são vetores, são causadores de doenças fúngicas. Os fungos, eles adoram escuridão, umidade e matéria orgânica em abundância, ou seja, eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. No caso das plantas, nós temos indivíduos eucariontes, pluricelulares, com uma diferenciação progressiva, tá? São ditos produtores dentro da cadeia alimentar e são autótrofos fotossintetizantes. E aí nós temos as 4 grandes divisões do reino vegetal: briofita, avasculares, né? Vegetais pequenos, com nítida alternância de gerações. Nós temos as pteridófitas, os primeiros vegetais vasculares, e também com alternância de gerações nítida. Briófitas e pteridófitas formando o grande grupo das criptógamas, ou seja, que não tem flores. Tá? As gimnospermas, vegetal que não apresenta fruto. Tá? E as angiospermas. As angiospermas são os vegetais completos: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Dito assim, pode parecer bem nítida a divisão dos vegetais: briófitas e pteridófitas criptógamas, angiospermas e gimnospermas fanerógamas.
Os animais, o reino metazoa, ele é composto de seres eucariontes, pluricelulares, diferenciação progressiva também, somente heterótrofos. Os animais não têm capacidade de produzir o seu alimento, portanto eles estão localizados na cadeia alimentar como consumidores. Pessoal, em momento algum da explanação a gente falou sobre vírus. Os vírus são seres vivos que eles não participam de reino algum. Por quê? Eles não apresentam as características básicas de uma célula. Eles não apresentam membrana plasmática, eles não apresentam metabolismo próprio, eles não apresentam sequer uma síntese proteica. Isso tudo é desenvolvido pela célula hospedeira. Então faz com que os vírus serem um ser vivo sem reino. Eles apenas apresentam material genético. Boa sorte então, rapaziada.